Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Quem está falando aqui é Michel Oliscoves, médium umbandista do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Junto comigo estão Miller Augusto, Inocêncio Xisto Júnior, o popular Xisto, e o sacerdote de Umbanda Sagrada Ramon Tubai Moliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ramon. Bom dia, Xisto. Bom dia, todo mundo. Aqui quem fala é o Xisto. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Papo de Terreiro. Bom dia, Michel, Ramon, Miller. Que Deus esteja conosco. Vamos tocar o barco hoje aí. Bom dia a todos. Bom dia, Michel. Bom dia, Miller. Bom dia, Xisto. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Mais um dia a gente podendo falar sobre as coisas de Deus. Aqui é Ramon de São Paulo, Taboão da Serra. Bem, meus amigos, né, nós, meus irmãos, vocês que estão ouvindo, a gente trabalha com temas diversos. E hoje nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com reencarnação e programação kármica, que foi um tema sugerido pelo Ramon há algum tempo atrás. E que é um tema realmente, em termos de espiritualidade, é um tema bem interessante. Ramon, você que deu a ideia do tema, você pode começar abordando sobre ele? Posso sim, cara. Posso sim. Na realidade, eu vou começar dizendo o seguinte, né? Nós temos várias fontes. A própria Umbanda, ela traz dentro dela várias características. Então, eu vou começar pela fonte. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Né? Se a gente for falar de programação kármica, a primeira coisa que a gente vai pensar é nos entreveros que a gente tem. Né? E, e assim, um dos fatos básicos, a Umbanda tem os seus fundamentos. Né? A existência de uma fonte criadora universal, obediência aos ensinamentos básicos dos ordens humanos por fraternidade e caridade. E uma das coisas, além da imortalidade da alma, é na crença da reencarnação e nas leis kármicas. Só que assim, pessoal, sempre quando se fala de leis kármicas, isso fica muito numa bruma, assim, ninguém... Bom, e o que realmente é isso, né? Então, para a gente falar de programação kármica, a gente tem que entender o que é o karma primeiro. Karma é uma palavra em sânscrito. Quando Kardec começou a desenvolver o espiritismo, ele acabou pegando isso da Europa, com a Madame Blavatsky. E karma significa apenas causa e efeito. Qualquer ação tem uma reação. Na vertente espírita, você tem que... Todo mundo fala que karma é uma coisa negativa, né? Mas não necessariamente. Você pode ter causas positivas gerando karma positivo, ou causas negativas gerando karma negativo. Então, quando a gente fala de karma, a gente está falando de causa e efeito. E quando a gente entra na parte umbandista, todo mundo diz que os processos que acontecem com a gente são os nossos karmas. Ah, poxa, você perdeu o emprego. Ah, você está com um obsessor em cima de você. Então, o que é uma programação kármica? O que a gente faz, ou o que a gente tem que fazer para entender isso? Toda, o conteúdo espiritualista que nos é trazido disse que nós temos, na nossa contrapartida espiritual, né, as cidades astrais, assim como você tem Aruanda, né, você tem outras cidades astrais, e essas cidades astrais é para onde as pessoas vão. Nessas cidades com um certo nível que você tem, eles fazem a sua programação kármica. Essa programação kármica ela está arregada a vários processos. Então a gente tem, por exemplo, você acaba caindo num processo de trabalhar com a sua mediunidade para ajudar as pessoas, porque num determinado passado houve alguma coisa que você as atrapalhou. Tá? Então, quando a gente fala de
de processo kármico, a gente tem que pôr na cabeça primeiro, não é só coisa ruim, tá? Processo kármico, ela pode ser uma coisa boa. Você receber alguma coisa durante a tua vida pode ser um processo kármico. Você está recebendo um presente. Aquilo pode ser um processo kármico. Como existem processos negativos que também são kármicos. Tá? Inicialmente, a ideia básica é que a gente precisa começar a perceber o que está acontecendo com a gente para entender um pouco melhor o que é a nossa programação kármica. Normalmente as pessoas elas vêm dentro de um círculo familiar específico para você ter contato com certas pessoas. Existe até o processo de você pensar na parte genética. Tá? Vocês que estão ouvindo e têm uma sensibilidade super apurada, média, eu posso garantir para vocês que geneticamente os pais, os avós de vocês têm a sensibilidade que veio vindo geneticamente até chegar a você. Tá? Até isso, existe uma programação, se você é um médium, cair numa determinada família, que tem a genética que vai te tendenciar a você poder trabalhar com energia. E lembrando que mediunidade não é só incorporação. Nós temos vários tipos de mediunidade. E você cair numa determinada família está relacionado com isso. Essa ideia básica de o que é uma programação kármica. Você vir por um processo dentro da Terra, tá? Tendo desafios, tendo características que você precisa desenvolver e tendo a possibilidade de, reencarnando, mudar vários paradigmas que você tem dentro de você. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para qualquer evolução é você mudar a tua opinião. Eu falo, você, sou eu, somos todos. Então, quando você quer mudar a sua opinião, você precisa ter novas vivências. E nessas vivências, você vai poder ter a oportunidade de escolher diferente. Então a gente pode desconsiderar então aquela nossa velha justificativa de falar para a mãe assim que não pedir para nascer. Não, nós pedimos para nascer. Existe, mas dentro da espiritualidade, não do espiritismo clássico, mas da espiritualidade, se tem a ideia mais ou menos a seguinte: quando alguém vai nascer, os pais são tirados do corpo, são levados para algum lugar no espiritual, são apresentados à pessoa que vai reencarnar ali e é pedida a autorização deles no espiritual. Uhum. Você só reencarna numa família quando você é aceito dessa forma. Mas não quer dizer que as pessoas não se esquecem disso. Porque quando você está no espiritual, você está com uma clareza. Quando você volta para o físico, você esquece tudo. Né? Então, O nível de consciência muda, né? Ele altera, né? Ele oscila. oscila e tem mais. Lá você sabe que aquele processo vai se fazer bem para você. Quando Sim. você volta, existem muitos casos de pessoas que fazem aborto, tá? Mas que lá no espiritual as pessoas aceitaram. Então, eu É, tô ouvindo aqui você falar de genética, Ramon, e é bem engraçado que eu recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro que fala sobre a encarnação de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. E eles falam assim que a programação da encarnação de Jesus, tá? Ela foi um processo que durou no planeta Terra, né? 1000 anos. E que foi. Levou mais tempo no plano astral. 1000 anos que eu digo foi o seguinte: o aperfeiçoamento genético da espécie humana para que ele pudesse encarnar. E que um espírito iluminado de outro planeta, tá? De Orion, para ser mais honesto, é que iria encarnar para ser a mãe dele, porque os seres do planeta Terra, geneticamente, Era muito nenhum, atrasado. Era muito nenhum, atrasado. nenhum poderia, como é que pode dizer assim, teria condições de fazer a gestação de Jesus.
O que você tem a falar sobre isso? Na realidade, é assim, eu acho que você levantou uma coisa interessante. Quando a gente está falando de programação kármica, você tem que colocar na cabeça que os meios para você obter alguma coisa precisam ser pré-feitos. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem os corpos espirituais e a gente tem o corpo emocional ou psicossoma. Ele é uma, ele é uma forma do corpo físico que vai acontecer. Então, toda a forma precisa estar numa determinada condição para poder a pessoa reencarnar. E no caso que você está falando, para que o corpo físico, sem contar que a linha familiar que chegou até aquele ponto onde Jesus ia reencarnar, toda aquela linha teve que ser, vamos dizer assim, dado um upgrade. Tá? Porque a gente tem que lembrar duas coisas. A gente reencarna por causa do corpo físico. O corpo físico, ele gera energia. As energias que são geradas pelo corpo físico, elas dão suporte para que você possa ter a reencarnação tranquila. Se você pegasse o corpo físico de um homem de Neandertal, você ia perceber que a densidade das energias seriam muito maiores. Por isso que algumas pessoas dizem que esses nossos abismos de hoje vão acabar sendo redirecionados para um outro planeta onde eles possam reencarnar, porque aqui o ser humano já está muito sutil para a densidade desses seres. Naquela época, o ser humano era muito denso para a vinda de um ser daquele. Por isso, de trabalhar geneticamente toda uma linha, né? O pessoal fala de Maria, Mãe de Deus, e de José. Eu sempre disse o seguinte: além daquilo que eles deveriam ter de nível, a própria educação deles, o conhecimento deles, e mais ainda as energias deles deveriam ser diferenciadas. É óbvio que são todos seres humanos, mas a evolução pode ocorrer de várias formas. Aí vocês vão falar, não, mas você está falando de programação kármica? Então, tudo começa, uma programação kármica começa geneticamente dentro da tua família. Tá? Muitas pessoas se sentem dentro de famílias que não tem, parece que assim, não tem ligação familiar com ninguém. E acaba você tendo um contato com outras pessoas que não são do seu sangue, e você sente que eles são seus irmãos, enquanto a própria família não é. Isso é uma reação negativa, as pessoas, às vezes, elas acabam afastando, e aí elas cometem o primeiro erro da programação kármica. Porque se ela foi colocada dentro de um processo, o universo só quer uma coisa da gente, que a gente aprende. O universo, ele segue o caminho do mínimo esforço. Ele te dá ele te dá uma prova. Se você aprender com aquela prova, ele não vai dar outra prova igual, ele vai dar uma diferente. Então, normalmente, quando você cai numa família de pessoas que você se sente até desvinculado, você tem que começar a se perguntar o que você está fazendo ali, e às vezes eles precisam muito mais de você do que você dele. Porque a gente tem que entender que nós estamos num planeta onde as coisas estão, primeiro, bem complicadas, sem muita. Sem muita. Como é que eu vou dizer para vocês? A nossa ética está começando a ficar muito complicada entre as pessoas. A gente trabalha com mediunidade e a gente percebe o quanto o ego das pessoas é grande, como as pessoas acabam caindo por maledicência. A gente precisaria se superar, né? Então, essa questão de genética é extremamente importante, muito importante na realidade. A próxima questão da reencarnação é o que você vive. Porra, amor, mas eu nasci dentro de uma família. Até uma certa idade, eu não tive muita abrangência, eu não consegui fazer muita coisa. Sim, mas as pessoas que te acolheram te deram todo o suporte. E isso é o teu processo kármico e o delas. Né? E quando você começa a tomar adultidade, você começa a pegar a sua vida na sua mão. Ou deveria ser assim. Né? Então, qual é o meu processo kármico? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: analisa o fluxo
dos seus acontecimentos. Perceba onde você está indo, pelo próprio universo, não é que você quer ir. Tá? Existem coisas do tipo, a pessoa nasce já com vontade de ser médico. Desde pequeno, não é nenhum pai, ninguém colocou na cabeça da criança. Aquilo tende a ser uma programação kármica. Tá? De resgate, não necessariamente. Pode ser que ele veio para criar todo um procedimento para ajudar a humanidade. Então, era disso que eu queria falar. Então, você chegou num assunto interessante para nós agora, no contexto mediúnico, que você está falando assim, mas e o médium? A mediunidade, o indivíduo que se torna médium, o indivíduo que entra para uma seara espírita, umbandista, budista, tudo isso, então, a gente pode chegar à conclusão que tudo isso já estava previamente determinado pela espiritualidade, né? Então, como os árabes dizem, né? Os marroquinos dizem, né? Que já estava escrito. É É, isso. o, eu sempre vi o seguinte, o médium, por exemplo, você tem médiums que têm capacidade energética muito grande. Isso só pode se dar através da genética. E através da genética, através da família. Então quer Sim. dizer que programação kármica, ser médium, está dentro de uma programação kármica. Mas o que a gente é assim, uma das coisas que mais se fala em centro é que você está ali porque você cometeu um monte de erro e aí você tem que pagar. Né? Essa questão que eu acho muito complicada. Não Entendo. Eu não necessariamente. concordo com isso também, não. Então, porque Como assim, castigo, eu é, não vejo dessa forma, não. eu sempre enxerguei que, sim, eu concordo disso, é uma coisa kármica ser médium, porque tem várias características para você ser médium, mas o mais importante é que as pessoas têm que entender o seguinte: você ser médium é só ser intermediário. O que você vai fazer com aquela mediunidade é ter o livre-arbítrio. Sim. Então, existem pessoas que utilizam a mediunidade para ganhar dinheiro. Pois é. Ô, Ramon, então, tem um contexto, né? A primeira vez que eu vi desse assunto aí foi no Livro dos Espíritos. Ele fala lá sobre a escolha das provas. Né? O contexto é bem simples. Você escolhe o gênero das provas. Né? Então, nem tudo é kármico. Você escolhe o meio que você vai ser inserido e as providências elas vão surgindo ali naquele meio, né? Então, então nem tudo é castigo, né? As pessoas acham, é programação kármica, então é uma coisa que eu tenho que pagar, é uma dívida que eu tenho, e não necessariamente. É um contexto que você escolheu para que você seja inserido, né? E dentro desse contexto, uma série de providências kármicas, né? Eles acabam acontecendo. Mas nada impede que também você desvie, né, desse contexto que você escolheu justamente porque você não, muitas vezes você não lembra, você passa a não aceitar mais aquilo. Eu É, até vou ler um. livre-arbítrio, né? Então, exatamente. Então, o planejamento kármico não é destino, né? Não é, e Não é, não é engessado, né? Você pois também é, pode ter reviravoltas. Deixa eu falar um negocinho aqui. Aproveitando o assunto karma, mediunidade, é, WW da Mata e Silva, ele nos elucida, tanto num Banda de Todos Nós, quanto num Banda e o Poder da Mediunidade, que existem três tipos de karma relacionados à mediunidade. O primeiro tipo de karma relacionado à mediunidade é o karma probatório. Ou seja, provavelmente são médiums que encarnam médiums pela primeira vez. O que eles estão fazendo? A espiritualidade dá para eles o direito de vir como médiums para acelerar o seu processo evolutivo. Não significa que ele foi malvado com um monte de gente e que nem foi, né, que nem o Ramon comentou assim que no centro espírita fala, você é médium porque você deve, porque você foi malvado com um monte de gente. Não, a realidade não é essa. A realidade é uma pessoa que pede para vir médium, uma alma que pede para vir como médium, ele solicita isso, tá? E daí é preparado tanto o corpo espiritual quanto a parte genética na família que ele vai reencarnar.
para que ele possa desempenhar essa função de médium, justamente que é para acelerar a sua evolução. O segundo tipo de karma é karma evolutivo, ou seja, são almas que já foram médiums em outras encarnações, que já estão num certo processo evolutivo, são seres que são esclarecidos e estão num certo processo evolutivo. Se o primeiro tipo de karma, probatório, 85% dos médiums. O segundo tipo de karma, evolutivo, em torno de 10% dos médiums. E o terceiro tipo de karma é o karma missionário. O karma missionário já é aquele ser que reencarna com um tipo de missão relacionado com a mediunidade. Tá? Então, são mínimos. Ele fala 5%, eu acredito até que sejam menos, porque karma missionário, em termos de mediunidade, eu relaciono com Mate Silva, com Chico Xavier, com Divaldo Franco, entende? Com Zélio de Moraes, com Benjamin Figueiredo, com esse tipo de pessoas, não com médiums, entende? Comuns, né? Como nós. Como nós, entende? Então, a gente não pode misturar as coisas. Mas são 3 tipos de karma. E é bem interessante falar que o karma probatório, ele vem naquelas pessoas que elas têm dificuldade de irem para o centro espírita, de irem para o terreiro, são aquelas pessoas que fogem, justamente porque a alma delas é uma alma em conflito ainda, está passando por um processo de reajuste, né, de ajustamento na sua evolução como alma, e eles têm certas dificuldades. O segundo karma evolutivo, não, é aquela pessoa que está ali porque quer, gosta de fazer aquilo. É o que nós chamamos da pessoa que vai por amor, né? Exatamente, Exatamente, perfeito. exatamente. E outra coisa que eu queria dizer é assim, né, nem tudo a gente pode definir. Né? Quando se fala de programação kármica, depende do nível do ser, ele pode influenciar no seu processo evolutivo e no seu processo kármico. Se o ser não tem um nível muito alto, se ele é um. Vamos imaginar assim: como é que vai ser a programação kármica de um assassino? Né? De um cara que não tem não respeita a vida. Porque tudo que nós estamos falando aqui, nosso foco é mediunidade, nosso foco são as pessoas que estão ouvindo. Mas a gente tem que entender que o mecanismo que Deus criou, ele é muito maior. Ele faz com que, porque a programação kármica nada mais é do que aquele específica coisa que você não conseguiu aprender ou não se desenvolveu evolutivamente em cima daquilo, você é dado uma outra oportunidade para você fazer aquilo. Tá? Então, a programação kármica ela é muito abrangente e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito importante. A maioria das pessoas não se faz essa pergunta. A maioria dos médiums que trabalham comigo nem para pensar nesse tipo de coisa. É como se ele usa aquela música lá, deixa a vida me levar. Uhum. Então, assim, e eu acho assim, o universo ele te dá a condição. Então, você, de uma forma geral, você tem três características que você pode utilizar para a evolução. 80% das pessoas preferem a dor. Né? Por isso que as pessoas falam que todo karma é um processo de desgaste, de você deve. Porque a maioria das pessoas escolhe pela dor, é uma escolha. Tá? Você pode encontrar a outra situação no polo oposto, que é pelo amor. Você pode evoluir pelo amor e você não vai sofrer. E existe uma terceira, que é pelo conhecimento. Não conhecimento frio, mas o conhecimento de entender o que está acontecendo. Então, eu trouxe aqui para vocês um caso só para ilustrar. Né? É do livro dos Mensageiros do André Luiz, falando sobre isso. A pessoa com muitas dívidas, a gente tem que imaginar que dívidas, na realidade, não é uma coisa assim, foram coisas que ele fez contra a própria evolução. Teve um grupo de mentores dele lá no nosso lar que se posicionou junto com ele para ele reencarnar. A ideia básica é ele vir, não casar, e ele, os 6 espíritos, os 6 mentores que ajudaram ele no nosso lar,
viriam para ele como órfão. E ele faria todo um processo mediúnico, trabalharia para ajudar os outros, e os 6 mentores que o ajudaram no nosso lar iriam vir como filhos dele. Lindo, maravilhoso. O problema é que quando ele chegou aqui, ele esqueceu de tudo isso. E aí ele foi para Esbórnia, esqueceu a mediunidade de lado, casou, veio um obsessor pesadésimo dele como filho. Nada disso estava na programação kármica do cara. Mas conforme ele foi tomando atitudes, ele foi se afastando daquilo. Então ele acabou não nem completando o que ele precisava e se atrapalhando muito mais. Então, Ramon, era nesse ponto aí que eu queria chegar. Então, a gente pode entender que você tem uma programação kármica inicial, né? Só que ela pode vir a ser alterada de acordo com os andamentos da sua vivência terrena. Do seu livre-arbítrio. Então, Exatamente. o que eu penso sobre isso também? A gente conhece casos de pessoas das quais, por exemplo, isso aconteceu com uma entidade que atua na minha mediunidade, e ela disse para a pessoa assim: você não tinha obrigação nenhuma de desenvolver a mediunidade, desenvolveu porque quis. Isso ficou meio obscuro na época, mas aí a gente vai refletindo, e aí chega nesse momento agora, você falando isso, a conclusão que a gente chega é o seguinte, que talvez algumas pessoas que hoje militam nas searas espíritas, umbandistas, elas não teriam nem a necessidade de desenvolver mediunidade, mas por uma questão de afinidade ou até de ver assim a coisa com um amor diferenciado, né? Sentir uma emoção dentro de uma casa de oração, dentro de um terreiro, ela passa a sentir vontade de fazer parte daquele grupo. Então, a mediunidade também, o desenvolver-se mediunicamente também, não é algo que é um martelo batido pela espiritualidade. Você pode ter o livre-arbítrio também de querer ser médium já após estar encarnado. Então a gente tem que tirar esse estigma que é médium já vem pronto, já nasce pronto, já atua pronto. Não. A gente tem que pensar que é médium, ele atua como médium por inúmeros motivos que não cabem a nós encarnados tentar decifrar. O que a gente tem que fazer é aceitar que todos nós temos capacidades mediúnicas e ponto. Na realidade, Xisto, deixa eu colocar um negócio aqui. Eu penso o seguinte, a espiritualidade ela não é engessada, então ela aproveita, que nem vocês estão comentando agora, toda a oportunidade, toda a mão de obra é aproveitada. Porém, não é assim, eu quero ser médium ou vou ser médium. No plano espiritual precisa ser feito coisas, porque a gente só é médium e só consegue ter a comunicação dos espíritos através de nós, porque nós temos rupturas em nossa tela búdica de proteção. Eu E entendo. isso é uma coisa que é feita do outro lado, não é aqui. Não, você não me entendeu. Eu entendi. Eu estou dizendo o seguinte, aquela pessoa que não tinha uma programação kármica para atuar como médium, mas ela, por livre-arbítrio, ela se afiniza com questões mediúnicas. Então, lógico que a espiritualidade vai aproveitar ela e vai tomar todas as providências para que aquela pessoa se torne médium. Mas aí não é uma questão de programação kármica, foi uma questão de um sentimento da pessoa por afinidade com a espiritualidade. Então, é isso que você falou, a espiritualidade ela não é engessada, né? Então, nem tudo que a gente vê falar, né, dos mais antigos ou até mesmo dos livros, que o médium só é médium porque ele já veio da espiritualidade com essa determinação. Eu acredito que sim, a maioria dos médiums sim, porém, a gente chega à conclusão de que como a espiritualidade não é engessada, vão existir médiuns que não tinham essa programação kármica para ser médium, entendeu? Ele vem com a possibilidade. Agora, a atuação é para eu posso até dar uma ilustrada nisso, porque aconteceu comigo uma coisa muito similar. Né? Uhum. Eu conhecia algumas coisas das minhas programações kármicas, e o que me foi passado era o seguinte: existem vários tipos de mediunidade. Né?
E não tem um melhor do que a outra, deixando claro para todas as pessoas. O Ó, médium que vai para a casa espírita para servir de suporte energético, ele não incorpora. Numa casa espírita você tem aqueles médiums que ficam dando suporte energético. Ele sim, tem tanto valor quanto aquele que incorpora, ou aquele que trabalha com obsessão. Porque se faltar um deles, os outros não podem fazer outro Não pode serviço. trabalhar, nem a equipe, Então, né? então assim, eu não vejo, em momento nenhum, eu vejo que uma mediunidade supera a outra. De jeito nenhum. Elas, sim, elas trabalham em conjunto e nem é para a pessoa, é para as outras pessoas. Né? Nessa encarnação minha atual, não era para mim trabalhar com incorporação de corpo emocional, que seria a incorporação que a gente faz na casa de um bando. Mas, por causa do trabalho que eu fazia espiritual, algumas entidades encostaram e começaram a fazer um trabalho comigo. E o que o Michel está falando faz muito sentido. Porque quando você vem preparado para uma coisa, eles, para te levar para trabalhar também com a outra coisa, eles também tiveram que me desenvolver. Então, chegou num ponto, eu tive um presente que foi a primeira vez que eu incorporei na minha vida, foi numa gira de final de ano, e eu acabei incorporando todas as linhas, e o mais interessante, tinha linha que eu não conhecia. Eu incorporei coisa que eu nunca tinha visto. A Baloê, por exemplo, eu nunca tinha visto alguém incorporar. Eu não sabia quais eram os trejeitos, eu não sabia nada disso. Foi muito bonito, mas é uma outra coisa que é super interessante a gente ver. A mediunidade faz com que você trabalhe com emoções e sentimentos em conjunto com as entidades. Então hoje, por exemplo, eu vou ter lá na casa do trabalho uma gira de marinheiro. E o marinheiro tem toda uma característica, tá? Que as pessoas enxergam errado. Todo mundo fala que o marinheiro vê bêbado, ele não está bêbado, ele tá na ondulação do mar. Tá? Eles trabalham com energias extremamente densas que eles precisam levar isso para o ponto de força. É super bonito você enxergar as suas entidades com outro foco. Ele vai te trazer uma emoção muito grande. Ele vai trabalhar com as suas emoções, além de poder ajudar as outras pessoas. Então, a questão de vir karmicamente pela mediunidade, ela é muito mais de desenvolvimento e processo, né? Como a gente estava dizendo. Uma outra coisa que eu queria dizer sobre programação kármica é o seguinte. Mas, Ramon, peraí. Então você está me dizendo que a programação kármica do Hitler era aquela? Aqui tá, pessoal. Eu pessoalmente tenho uma visão totalmente contrária. Eu acho que quando foi feito o processo, porque eu adoro história, quando foi feito o processo do Hitler, a programação kármica do Hitler seria unir a Alemanha, tirar ela do lugar onde ela estava, porque ela estava com um problema meio grave. Isso tem a ver com a segunda Revolução Industrial e coisa do gênero, que ela foi meio deixada de lado. Sim, a Inglaterra deixou ela de lado. A França e tal. Só que o que aconteceu? Ele deveria vir unir a Alemanha de forma positiva, tá? E transformar ela num potencial como um grande país de forma positiva. Eu tenho certeza absoluta que foi isso que eles planejaram. O problema é que aquele ser que estava reencarnando era bem complicado. E tinha um, Havia um um risco pezão, grande, né? um pezão então, nos abismos. Então, o que acontece? É o que nós estamos discutindo, é livre-arbítrio. Ele poderia ter ido para um lado, ele foi pelo outro. Né? Eu, mas aí, o Ramon, pegando esse mesmo exemplo, eu estava lendo uma reportagem sobre a reencarnação de Hitler, e aí, acho que foi até de Valdo Franco, ou um grande nome espírita aqui do Brasil que falou que Hitler, na verdade, ele teria sido, em vida anterior, rei Davi, que desencarnou, né? E voltou como Hitler, e aí que seria uma questão de karma coletivo, ou seja, que os judeus do Holocausto foram os mesmos soldados que ajudaram o rei Davi a conquistar outros povos, a dizimar outros povos. eu entendo isso também. Só que o que eu estou tentando falar não foi sentado para falar assim que ele ia dizimar todo mundo. Ah, sim, entendi.
Vou ter que abrir isso, talvez a gente faça um programa sobre isso, mas é o seguinte: uma das coisas que eu estou estudando são os corpos espirituais e as dimensões. Muito se fala em poder enxergar o passado e o futuro. E essas dimensões, elas estão relacionadas aos nossos corpos espirituais. Por isso que tem pessoas que conseguem vislumbrar alguma coisa do passado e do futuro. Só que deixando claro sempre, nada está definitivamente escrito. No momento que você sabe como vai ser o futuro, você já pode mudá-lo. Exatamente. Esse processo que eu acho que era do Hitler, ele sabia que existia uma. Eu não falo que é um futuro, mas é uma probabilidade que houvesse esse desgaste kármico de uma população. Entendeu? Mas poderia ser de outra forma, porque o universo ele dá um jeito. Vamos imaginar que Hitler fizesse a coisa certa, iria acontecer algum tipo de catástrofe, provavelmente iria acontecer uma guerra, porque se a Alemanha se posicionasse muito forte na Europa, o resto da Europa não ia aceitar. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, existem, a gente fala, quando a gente estuda as dimensões, na quinta dimensão, existe as possibilidades de resposta. Então você está numa encruzilhada, você pode ir para a direita, para a esquerda ou ficar parado. No momento que você toma essa decisão, 3 fatos ocorrem. Da mesma forma, quando faz uma programação kármica, se vê todas as coisas positivas e as negativas das pessoas. Assim como o karma não é nem positivo nem negativo, programação kármica também não. Então eles também estudam até onde aquele ser ele pode cair numa programação kármica. E quais são os possíveis. O pessoal fala que os computadores do outro lado lá são absurdos. E roda Linux. Tá? Então, mas aí, pegando esse gancho aí, por exemplo, trazendo para nós aqui na nossa vivência. Por exemplo, eu sou de berço umbandista, eu sou uma pessoa que eu posso dizer para vocês que eu nunca entrei numa igreja, quer dizer, eu fui batizado numa igreja católica ortodoxa lá quando eu tinha 1 ano de idade. Mas vivência religiosa, eu nunca tive outra que não fosse a Umbanda. Então, o que eu posso... então a gente está falando de programação kármica. Pô, eu sou neto e filho de dirigente de casa de Umbanda, de terreiro, né? Então o que eu posso definir disso? Que a minha programação kármica, incluindo a família da qual eu faria parte, já estavam previstos que eu seria médium umbandista então por conta disso, ou não? Porque, por exemplo, a minha tia mais nova, ela também é de berço umbandista, foi criada dentro de um terreiro de umbanda, porém ela não faz questão de se tornar médium. Então, aí também entra a questão do livre-arbítrio, porque eu tive o livre-arbítrio de me tornar médium, né? E ela teve o livre-arbítrio de não se tornar médium. Então a gente tá correto essa colocação? Não, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que vai da aceitação. E vou dizer mais uma coisa para vocês. E isso eu acho que é o pior do que se você pensar em programação kármica. Então um cara chega do outro lado e fala assim, não importa qual é o motivo, ele chega e vai falar, vou ser médium. O pessoal prepara toda a genética dele para ele ser médium. Quando a gente fala que prepara, não é que está fazendo nada especial, mas o corpo físico dessa pessoa, ele vai trabalhar com energias muito mais, talvez densas, e um fluxo energético muito maior do que uma outra pessoa que não trabalharia a mediunidade. Se você for comparar, é como se as pessoas tivessem uma caixa de força e o médium tivesse uma pequena usina. É isso. Só que o que acontece, Xisco? A pessoa chega e fala, não, eu não vou querer desenvolver. O que acontece quando um médium, com todas as capacidades físicas que poderiam se tornar um médium muito bom, fala que não vai se desenvolver? Ele se fecha, as energias começam a ficar acumuladas, esse médium vai ter problemas
Na vida dele, vai ter problemas com as pessoas em volta dele, vai ter problema até de depressão, porque aquela energia ela não é utilizada da forma que foi inicialmente. Então, a maioria dos problemas dos médios, que os médios dizem, não, eu tô apanhando do meu mentor ou do meu orixá. Cara, nenhum orixá nem mentor bate em você. É porque você precisa trabalhar. Eu conheci casos de pessoas que passaram com as minhas entidades. A pessoa, o médium sim, só que o cara deixou 40 anos e aquilo acabou a opção do cara, não, o desenvolvimento dele. Então, É, A gente teve um problema aqui no probleminha áudio, no Ramon. Eu áudio. queria pedir para que você repetisse novamente da pessoa que que era um médium e passou com a entidade sua, que tudo teve um bem. probleminha no áudio. Queria que você voltasse até um período atrás na sua fala para a gente poder ter o entendimento total. Tá bom, então é assim. O grande problema de você ter uma programação kármica relacionada com mediunidade é que quando você vem nessa linha, eles fazem toda uma genética para você poder trabalhar com a mediunidade. Trabalhar com mediunidade quer dizer trabalhar com energias muito acima das energias de um corpo físico normal. Porque você tem que trocar energia, você tem que doar energia, você tem que ficar horas e horas trabalhando com energia como outra pessoa não ficaria. Se Certo. a pessoa vem e por livre-arbítrio fala não vou, você deu um exemplo, é a mesma coisa que uma pessoa vir com uma caixa de força e a outra vir com uma mini usina. A mini usina vai dar capacidade para ele trabalhar com multifrequências, trabalhar com vários mentores, ajudar um monte de pessoas. Só que quando ele vem e ele decide não vou, por livre não vou fazer aquela linha, não vou me desenvolver, as energias ficam todas travadas naquela pessoa. Então, A energia não flui. Isso quer dizer que ele vai ter problema aí eu físico, te. Ah, ele vai ter desculpa. problema com as pessoas que estão em volta dela, ele vai achar que os caminhos dele estão todos fechados. Na realidade, as energias dele estão fechadas. Então, quando a gente fala de programação kármica, a gente tem que entender que o universo vai te dar capacidades para você realizar coisas. A programação kármica nada mais é disso. Eles vão te dar capacidades para você Uhum. realizar. O médium precisa de capacidades energéticas. Se você não realizar, aquilo vai ficar travado em você. E Ramon, Então, muitos, mas. Desculpa, X. não, pode falar, Miller, desculpa. Eu ia fazer uma colocação aqui, uma pergunta, mas acho que deve ser até a mesma que você vai É fazer. muitos rapidinho. Não, médiums, o mas desenvolvimento. é que eu não sei Desculpa. se essa parte vocês ouviram. Muitos médios dizem que estão apanhando dos orixás, dos Sim, mentores, e na realidade não é nada disso. Ele está se bloqueando, né? Muito provavelmente os mentores estão tentando dizer para ele: doe essa energia, entre algum processo para doação de energia para você estar melhor, mas o cara acha que está sendo direcionado. entendi. Mas o desenvolvimento, ele não necessariamente ele precisa ser num centro espírita, numa casa umbanda. Tem muita gente que pensa, eu sou médium, então eu preciso ir. Conheço várias pessoas que são médiums, estão em outras religiões e elas atuam sem saber. Ela tem o dom da cura, ela tem o dom da vigência, da vidência, ela tem. E elas não aceitam o universo espírita, mas a habilidade não sai delas, né? Porque é proveniente da pessoa e ela acaba atuando a vida dela toda. Então, o que você está falando? Ela está atuando, ela está trocando energia. Se ela está fazendo isso, ela não vai ter problema. O Exatamente. problema é que Mas ela. essa aceitação, ela é do indivíduo, né? Ela Então, Sim, acho que está o problema cumprindo, maior não é ela o tá, desenvolvimento, ela é tá a cumprindo o prognóstico dela, entendeu? Agora, em qual exatamente religião ela está assim, ela tá enquadrada diferente. é uma outra questão. Questão. É Uma perfeito. questão de afinidades, mas assim, o prognóstico dela, ela já estaria cumprindo. Isso, é a autoaceitação, né? Justo. Porque às vezes as pessoas elas criam um preconceito sobre elas mesmas, né? Ela tem uma percepção, tem uma clarividência e ela se condena, não, isso é errado, isso é coisa do mal, né? E ela tenta fugir daquilo, é onde ela se enrosca toda. É, a pergunta, Então,
A pergunta que eu ia fazer encaixa no que o Miller está falando, que é o seguinte: não é porque, assim, para as pessoas entenderem também, cada um de nós aqui tem uma afinidade com determinados assuntos. Então, esse assunto de programação kármica, é, elevação dos corpos, então, isso é uma coisa da qual o nosso irmão Ramon ele tem uma gama maior de conhecimento, então isso ajuda também no nosso aprendizado. Lembrando que nós estamos aqui também como pequenos aprendizes, eternos aprendizes, e que nós não sabemos tudo, né? Então tem coisas que o Miller sabe, tem coisas que o Michel sabe, tem coisas que eu sei, tem coisas que o Ramon sabe, e esse programa também além de ajudar quem está ouvindo, ajuda quem está fazendo. O que eu queria perguntar para o Ramon. Então, Ramon, a pergunta que me veio é a seguinte: os mentores, as entidades que atuam na nossa mediunidade, elas vão aparecendo durante a nossa caminhada mediúnica. Por exemplo, você começa lá, a primeira entidade que você atuou em você foi um preto velho, daqui 8 meses vem um caboclo, daqui um ano vem um exu, daqui outro. Isso é predisposto pela espiritualidade também, na sua programação kármica, ou então você pode estar ali atuando dentro de uma casa de oração, como todos dizem, algumas casas dizem, que o caboclo fulano de tal estava esperando um médium aparecer aqui na casa para ele atuar na corrente mediúnica dessa casa. Você está entendendo o que eu quis dizer? Eu acho que tem Porque eu não concordo com essa colocação de você chega na casa de oração, aí o dirigente da casa pega e fala assim: não, vou chamar o caboclo flecheiro em você aqui, porque o caboclo flecheiro que está aqui nessa casa só está esperando chegar um médium aqui para atuar. Tava esperando chegar um médium aqui para ele poder atuar. Tem casa de oração que fala isso. E é uma coisa que eu acho meio assim, então é uma mediunidade escrava, entendeu? Depende, sabe? Eu vou te dar um exemplo que foi uma coisa que aconteceu comigo. Nós estávamos fazendo um trabalho mediúnico de psicografia, recebendo umas informações, e aí eu pedi para nossos mentores se a gente tivesse contato com algum escritor desencarnado, né? Algum escritor desencarnado, e, e falaram que iam passar esse escritor para a gente, para ajudar. E uma das coisas que eles passaram é assim: ele vai poder vir falar com vocês porque ele está se preparando para reencarnar. E os mentores que vão auxiliar ele na reencarnação já estão dentro do processo de reencarnação dele. Uhum. Então, eu não estou dizendo que todos os casos são esses, né? Mas eu diria assim: os casos onde você tem, vamos dizer assim, tipo o Chico Xavier, ele vem com uma gama de mentores que tem que ter uma afinidade muito grande com ele, né? É um nível de afinidade assim absurdo. Então, quando você requer que na tua reencarnação, no teu projeto kármico, você tenha uma afinidade absurda, seus mentores são escolhidos junto com você antes de você encarnar. Tá? Certo. Você começa a afinidade lá. Mas isso O que eu acredito também que aconteça. mas isso Depois quer eu vou dizer uma que colocação. eu diria que eu não diria que todos os casos são assim. Eu acho que esse é um pequeno grupo de casos. O que eu acho mais acontecer é que existem pessoas que trabalham mediunicamente em algumas frequências, certo? Então, talvez a colocação do chefe da casa esteja errada, né? E talvez nem ele saiba o que, na realidade, a espiritualidade é muito maior do que ele está enxergando, né? Mas os médiums, quando tem algumas frequências, então, quando um médium começa a desenvolver, e vamos dizer, ele é um médium, desse exemplo que o Michel deu, a primeira encarnação como médium, né, Michel, que você comentou sobre isso. Karma probatório. Então, esse pessoal de primeira incorporação, de primeira experiência, esse pessoal eu acho que vem com frequência, X. Uhum. São pessoas que você não sabe se ela vai ter um comprometimento, não vai ter um comprometimento, entendeu? Porque é um gasto de energia, se você parar para pensar. Né? Um exemplo que eu dei aqui para vocês: seis mentores fizeram um trabalho junto com a pessoa para reencarnar com eles como órfãos. E no final o cara chutou tudo pro alto. Né?
Aí bate aquilo que o Michel falou, que tem outros dois níveis. O segundo, que são pessoas que já estão mais infraestruturadas e vêm como médiums, mas já tem a estrutura da mediunidade, ok? A tendência é que essas pessoas, quando reencarnem, não façam uma besteira muito grande. Essas pessoas, eu acho, Xisto, que já são afinizadas com os mentores. Tá? Porque é um caso, por exemplo, vamos pegar o caso do. Não sei se ele me permite, mas o exemplo do Michel. O Michel, quando começou a desenvolver a mediunidade dele dentro do terreiro lá da nossa mãe, foi assim foi um processo de evolução muito rápido, né? Então isso me faz pensar que já havia uma afinidade anterior àquele momento, né? Agora, tem pessoas que entram, por exemplo, da Seara Umbandista, que ficam 2, 3, às vezes a vida inteira tentando se afinizar com a mediunidade e não conseguem. Eu levei 3 anos. Então, aí o Miller levou 3 anos para poder ter um contato maior, né, uma incorporação, talvez. Então, Exatamente. o que ocorre, eu penso assim, que na programação kármica também ficariam definidos essas nuances do desenvolvimento mediúnico de cada indivíduo. Uma, Que, por Seria, exemplo, Olha, comigo foi assim, eu camponeei durante muitos anos, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar médium, eu estava satisfeitíssimo sendo cambono, né? E de repente, por um momento, por um processo que aconteceu com a minha mãe doente, passando mal, acabou. manifestou-se a entidade para tentar ajudar. Então, comigo foi foi um rompante, entende? Foi uma coisa que rompeu com uma coisa que eu já tava satisfeito, entendeu? Ô, Xesto, então, eu tava numa situação parecida com a sua. Eu também tava atuando como cambono Seu áudio está nesse, fugindo, nesse... Miller. Oi, meu áudio tá fugindo? Agora É, melhorou. melhorou? Então, o meu caso era parecido com o seu. Eu tava atuando também lá, né, na parte de auxílio lá, e a minha esposa foi totalmente diferente. O meu caso levou uns 3 anos. Ela foi visitar o terreiro e incorporou tudo, tipo o caso do Ramon, ela nem conhecia nada, não sabia o que era, e ela trabalhou com as 7 linhas sem nunca ter visto. Então são casos e casos, né? Mas assim, eu tô fazendo, vou colocar um ponto, eu tô fazendo um estudo, né? Eu tô lendo e estudando, né? Um livro da Mata Silva que chama Lições de Umbanda e Quimbanda, na palavra Palavra de um preto preto velho. velho. Um livro muito bom. E ele tem logo no começo do livro ele faz uma observação que eu acho que é bem interessante. Ele fala assim, que no nosso mundo aqui, nós criamos expectativas espirituais. Então, muitas vezes, o cara lá, da cabeça dele, ele acha que tem uma linha de Saci Pererê, estou sendo bem vago aqui, no exemplo. E aí ele começa a falar e chamar Saci Pererê. Automaticamente, lá na espiritualidade, um conjunto de guias, eles vão se organizar para suprir aquela necessidade antes que uma outra linha negativa atue, entendeu? E faça aquele, porque a intenção daquelas pessoas é ajudar. Eles estão com a expectativa de algo bom. Só que eles estão leigos e tomam providência. Então o guia às vezes acaba tomando uma roupagem ou assumindo uma identidade para suprir aquela necessidade ali, para que os caras não façam merda, entendeu? Uhum. Basicamente isso aí. Ele coloca de uma maneira bem mais complexa, mas assim o conceito seria mais ou menos esse, né? Então é uma opinião minha, tá? Não sou, tô afirmando, não li isso em lugar nenhum com base no que o Ramon colocou. O cara chegar lá, na verdade você colocou, né? O cara chegar lá e fala assim, olha, tem um guia tal aqui que está esperando só você chegar. Se algum daqueles guias que atuam com aquela pessoa, por uma eventualidade, tem alguma afinidade com aquela frequência, é bem provável que às vezes ele até assuma aquela identidade, né, para suprir aquele momento, senão esse médium, na grande maioria das vezes, vai ser hostilizado ou vai acabar sendo tratado. Não, ele não tem uma mediunidade boa. Infelizmente, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Sim. Eu não concordo com isso, eu acho que isso aí é uma coisa horrível, mas acontece, né? eu Deixa, acho. Então, deixa eu comentar um negocinho, tá? Eu tô quietinho aqui no meu canto hoje, tô só ouvindo. Tá muito bom, inclusive, o programa, como tudo tem transcorrido. É, por que mediunidade é uma questão kármica? Porque quando nós assumimos
o compromisso, isso é um compromisso que nós assumimos com a espiritualidade de sermos médiums, nós recebemos um guia e um mentor espiritual, né? Um guia ou mentor espiritual, como queiram chamar, que assina embaixo a nossa mediunidade. Então, nós precisamos ter esta compreensão de que existe alguém que nos ampara. Por isso que eu não concordo com aquele negócio, hoje eu estou incorporado com 7 flechas, aí os 7 flechas bate no peito e fala assim, hoje eu vou chamar a minha falange para trabalhar. Não. Cada médium trabalha com um grupo de espíritos afim com a mediunidade dele. E isso já é algo anterior. E existe em cada médium um guia espiritual que é responsável por aquela mediunidade. É um processo kármico, é um processo de programação. Isso aí. A pessoa, mesmo quando ela tem karma probatório, né, mediunidade probatória, mesmo nessas situações, a pessoa ela recebe um guia espiritual, alguém que avaliza isso aí, alguém que assina embaixo para que ela possa vir médium. Então, bagunça não existe, a espiritualidade é organizada. Ok? Era só isso que eu queria comentar. Perfeito. Não existe bagunça, não. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, nós já estamos indo para o encerramento. As pessoas falam sobre registros acásicos. São os registros das vivências que a gente tem, está nas nossas energias, você entender um pouco melhor. Como é que uma bala perdida acerta uma criança? Como é que essa coisa funciona? Na realidade, é todo um processo de programação kármica relacionado e também de informações. E uma coisa que a gente precisa ter dentro da gente, a nossa programação, ela não está no computador lá na Aruanda, tá? Não é aqueles mais antigos, não é um fichário lá na Aruanda da nossa programação. Nós somos a nossa programação. As nossas energias são a nossa programação. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem um range de coisas que a gente pode fazer. A gente pode ir para o lado luz ou para o lado sem luz. Mas todas essas informações, elas se encontram em nós mesmos. Então, quando você está num processo muito difícil da tua vida, avaliando as coisas, as respostas também estão em você, em cada um de nós. Só que a gente tem que ter humildade suficiente e entender que o processo ele é um processo de superação. Ele precisa sair do pressuposto que você tem que enxergar que dentro de você também existe a ausência de luz e você precisa superar isso. Então, quando a gente está falando de programação kármica, parece que é alguém lá no nosso lar fazendo a programação no computador e ficou lá e você vem para cá, não tem relação nenhuma. E tem todo dia quando você acorda, você consegue sentir o que você realmente, o que está batendo no teu peito. Aquela coisa que está dentro de você e você fala, se eu não trabalhar com isso, eu não vou me sentir bem. Muitas pessoas dizem que não fazem as coisas que querem ou estão em serviços que não deveriam estar. Muito provavelmente porque não se ouviu. Tá? E novamente, programação kármica não é sofrimento. A programação kármica ela existe para que a gente se desenvolva. Ô, É o desenvolvimento. Aí a gente Ô, Ramon, volta um pouquinho do que você está falando. É. Recortou seu áudio. deu um chiado aí, um barulho estranho. O que eu estou dizendo é assim, as pessoas têm que entender que a programação kármica não está no computador lá na Aruanda, ou lá no nosso lar, ou numa ficha lá no nosso lar. Somos nós, é a nossa energia. A nossa programação kármica está conosco. Por isso que quando você vai para um tratamento de apometria, ou quando você vai na frente de uma entidade, a entidade consegue enxergar tanta coisa. Porque a nossa história está conosco. As nossas energias mostram a nossa história e as nossas energias mostram as possibilidades dos nossos futuros. Então, nesse
com essa colocação, a minha ideia é: comece a entender que o universo conversa com você. Como dizem, né? Deus fala com a gente. Só que a gente tem que ouvir. Então, a cada dia, a cada novo dia que você acorda, você tem que começar a se perguntar: o caminho que eu estou seguindo é aquele que eu deveria seguir? Porque com questionamento você começa a avaliar as coisas. Às vezes você está fazendo alguma coisa que está indo contra aquilo que você sente. E você só está fazendo aquilo porque todo mundo faz. E de repente, o universo está te cobrando é que você tem um pouco mais de discernimento. As pessoas às vezes vão lá para o tratamento apométrico e perguntam assim para a gente: então, o que eu faço? Não tem manual de instrução. O que a gente tem que fazer é buscar a nossa evolução, buscar o nosso aumento energético, nossa frequência, buscar trabalhar melhor em prol dos outros para conseguir se encontrar. Porque no fundo esse é o movimento. Então, programação kármica não é algo estático. Você vai casar com tal pessoa, vai ter 2 filhos, vai morrer de ataque cardíaco com tantos anos. Isso não é programação kármica. Programação kármica é assim: você vai entrar nessa vida para aprender essa série de coisas, vai sair com outro nível de aprendizado para você continuar a sua evolução. Então a gente tem que deixar de lado aquela programação kármica doentia, de que tudo que é catástrofe é karma. E não é, tá bom? Ok, vamos começar as nossas considerações. Eu acho que cabe até para um futuro a gente continuar este programa, tá? Talvez até fique alguma sugestão aí para o próximo programa, para a gente dar continuidade, porque o assunto é bem extenso, entende? E tem muita coisa que a gente pode comentar que não foi comentado hoje. Eu gostaria primeiro de agradecer a Deus, né, o nosso amado Criador, pela oportunidade de estar aqui mais um domingo de manhã reunido aqui com o Xisto, com o Miller e com o Ramon. Gostaria de agradecer aos nossos guias e mentores espirituais, que mesmo com todas as dificuldades ocorridas nesse dia, nós estamos concluindo a gravação de mais um programa. O irmão que nos ouve não sabe, mas nesses domingos que nós vamos gravar programas, cai a internet, o Skype dá problema, semana inteira fica tudo bom. Quando a gente vai gravar o programa, acontece alguma coisa para nos atrapalhar. E a espiritualidade, ela sempre nos apoia, e eu gostaria de agradecê-los por conta disso. Gostaria também de agradecer o pessoal do Grupo Umbanda Brasil, nosso grupo lá do Facebook, o pessoal que nos acompanha na mensagem de Aruanda. Muito obrigado por todo o suporte. Agradecer ao Inocêncio, o Xisto, ao Miller, Augusto e ao Ramon Turbay Moliterno por estarem aqui comigo. Fica aqui um axé luminoso e que a paz do Criador esteja com todos vocês na casa de vocês. Muito obrigado. Pessoal, agradecer também aí a todos, ao Xisto, ao Ramon, ao Michel, a oportunidade que a gente está podendo conversar esse assunto. Agradecer o ouvinte, né, que está nos acompanhando aí, que a gente consiga ter um canal aberto entre vocês também, comentem os vídeos, dúvidas, né, estamos à disposição. E realmente, o Michel colocou, normalmente nos domingos as coisas costumam dar problema, né? Funciona a semana toda, mas esse tipo de coisa é comum, a gente já está acostumado, acaba dando tudo certo no final. E espero que vocês tenham gostado do programa aí. Vamos agradecer aí aos nossos mentores, os que estão nos apoiando, né? E que corra tudo bem aí até o próximo programa, próxima gravação, na semana que vem. Então, pessoal, eu gostaria só de agradecer a oportunidade de hoje, porque, como eu disse anteriormente, a gente, como pequenos aprendizes, a gente aprende muito com o outro, né? Então, assim, eu estou sempre aprendendo com o Ramon, estou sempre aprendendo com o Michel, com o Miller. E hoje a gente abordou um assunto do qual eu gostei muito e eu vou procurar pesquisar mais sobre esse assunto, né? Então eu peguei esse programa hoje aí como incentivo e espero que quem estiver nos ouvindo aí, os irmãos que estão nos ouvindo, também pegue este programa como incentivo para suas pesquisas pessoais, né? E só queria lembrar aí que
não podemos deixar as coisas externas influenciarem no nosso dia a dia. Então vamos manter sempre aí o positivismo, né? Sempre manter o contato com os nossos mentores espirituais, pedindo a eles que nos dê as orientações necessárias. E o discernimento vem da gente, né? Não adianta a gente ter um mentor atuando sobre nós se a gente também não colabora com ele, né, no nosso dia a dia, né? Então, só pedir a Deus aí que nos abençoe. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, Miller, Michel e Ramon. É sempre bom estar com vocês nos domingos, mesmo quando tudo dá errado, no final tudo dá certo. Então, mais uma vez, foi um grande prazer estar com todos. Muito obrigado, uma boa semana. Eu quero agradecer estar aqui com vocês, Michel, Xisto, Miller. Eu sempre falo que é bom falar das coisas de Deus, porque são esses instantes que a gente consegue uma conexão, e dividir com o próximo faz parte do nosso trabalho mediúnico e do nosso trabalho como ser humano, né? O pouco de conhecimento que a gente tem, a gente divide. E a gente dividindo, a gente fica com mais conhecimento e podendo passar pelos processos de uma forma mais fácil. Pessoal, sim, a Terra está vivendo um momento difícil, é um momento kármico da Terra. Isso vai ser um outro programa, porque existem karmas coletivos e karmas de povo, mas vamos se ater ao cada um. Comece a pensar que se você está aqui é para você fazer alguma diferença. Essa diferença ela pode ser com você, com as pessoas em volta de você. E se você pode ser aquela pessoa que é para fazer a diferença, você tem que começar a se respeitar mais. Começar a respeitar as suas intuições, porque a partir das intuições, a partir do contato com a espiritualidade, nossa frequência um pouco mais alta, é que a gente vai conseguir vivenciar as coisas que a gente precisa de uma forma melhor, com menos dor, com mais conhecimento e, quem sabe, um dia com muito mais amor. Porque no fundo nós estamos aqui para aprender a amar, né? Um beijo no coração de todos, um axé luminoso, e que todos tenham uma ótima semana. Até o nosso próximo programa.